Queridos, essa é uma noite de preparação. De verdade, é uma noite de preparação. Deus vai colocar pessoas aqui na rota da restituição. Vocês entenderam o que eu falei? Na rota da restituição. Isso quer dizer que há um caminho que nós precisamos trilhar. E nós vamos caminhar juntos, amém? Vamos orar. Pai querido, feche seus olhos onde você está. Pai querido, amado Deus. Oh Pai amado, obrigado ao Pai por essa noite. Obrigada pelaquilo que o Senhor vai derramar aqui. Senhor, que não seja eu, que eu desapareça, o Teu Espírito Santo tome a frente. Senhor, que cada um de nós venhamos a receber aquilo que do céu vem diretamente. E os nossos corações possam ser um altar preparado para a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus. Pode sentar. Queridos, eu vou começar a ler um texto que está em 1 Reis 18. É um texto conhecido, é um texto longo, mas devido a um painel que fica rodando ali o tempo, eu vou correr com a leitura, tá bom? Então vocês vão pegar... Deixa eu fazer uma pose aqui, peraí, só um pouquinho. Gente, 1 Reis 18, a partir de verso 19. Então eu vou começar a leitura e vou enfatizar alguns pontos, amém? Todo mundo está ligado aí? 1 Reis 18, a partir do verso 19. Então vamos ensaiar. Está todo mundo ligado aí? Viu aí, né, apóstolo? O negócio está ficando sério, hein? Acho que tem alguém passando pelo corredor do sal, indo na campanha da Rosa Amarela. A campanha do amor é da Rosa Amarela, né? Pastor Ribamar, não se compromete, não. Gente, verso 19. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Elias, o profeta, convocou os profetas de Baal, de Aserá, para se juntar lá no Monte Carmelo. E Acabe, que era o rei de Israel naquela época, foi orientado. Eu vou ler algumas partes do texto para a gente entrar na palavra. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Os profetas que aqui eles mencionavam eram de Baal e de Acera. Eram 850 profetas ao todo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias, verso 25, disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e prepare-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome de seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E ficaram clamando Baal de manhã até o meio-dia. Dançavam em volta do altar, faziam de tudo. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, um para cada tribo, e com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade para 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Aumenta o meu microfone um pouquinho, por favor. Então ele disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus,
e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluias! Se nós ficássemos só nesse texto, eu acho que o nosso coração talvez já teria recebido, com certeza já recebeu tanta informação, tanto princípio. Mas eu quero contextualizar um pouquinho o que havia acontecido antes do episódio que nós lemos. Acabe, ele era um rei de Israel, o rei mais perverso que Israel já teve. Acabe tinha provocado muito a ira de Deus. Ele tinha construído um templo para Baal e um altar para Baal. E Deus estava iradíssimo com ele. E Elias era um profeta muito zeloso, um profeta muito comprometido. E aí, diante daquela cena, ele chegou para o rei Acabe, porque ele era ousado. Gente, profeta de Deus é ousado. Profeta não fica, se você está indo em algum profeta que fica te amaciando, falando aquilo que você quer escutar, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Profeta de Deus não fica dizendo só o que nós queremos receber, mas ele fala aquilo que precisamos escutar. E ali o que aconteceu? Ele virou e falou assim, lançou uma palavra para o rei. Falou assim, ó, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Virou para o rei, lançou essa palavra e ó, caiu fora, sumiu. Passou 3 anos escondido do rei, que o rei era muito mau. Só que aí chega um tempo que Deus chamou ele. Após passado 3 anos dessa profecia, Israel sofrendo com seca e fome, Deus manda Elias voltar. Você sabe por quê? Porque era hora de restaurar o altar. Chega um momento, queridos, que Deus vai nos chamar. Chega um momento que Ele fala, olha, é hora de restaurar o altar. Mas o que acontece? Israel, ele não sofreu tanto com a seca e com a fome por causa da palavra profética. Não foi apenas a palavra profética. Porque eu quero te avisar uma coisa, queridos amados. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Se não houvessem brechas em Israel, o profeta, primeiro, que Elias não teria dado essa palavra. E segundo, que se ele tivesse dado na carne, não teria se cumprido. Só que Israel, ele estava sofrendo tudo isso, porque o altar de Deus estava em ruínas. Israel havia abandonado a Deus. A incredulidade havia se instalado. E o que aconteceu ali foi resultado da incredulidade do povo e da destruição do altar. Olha, presta atenção numa coisa. O resultado de incredulidade na nossa vida, o resultado do altar quebrado em nossa vida, gera destruição em muitas áreas. Muitas áreas são afetadas, são alcançadas quando nós permitimos que a incredulidade ou a quebra do altar acontece. E hoje eu quero falar que Deus nos chamou para uma restituição. Deus, Ele nos chamou, queridos, Ele te tirou de casa hoje, não é porque você tinha que cantar no louvor, não é porque você tinha que cumprir o seu ministério, não é porque, amados, vocês vieram a convite do apóstolo de São Paulo, não, vocês vieram hoje, porque Deus preparou a rota da restituição para a sua vida, e a rota da restituição, ela começa quando o altar
é restaurado agora. Diga assim: o meu altar vai ser restaurado a partir de agora. E talvez você pergunte: mas o que é altar? Talvez você pense que altar é essa plataforma que eu estou. Não, queridos. O altar não é essa plataforma que eu estou. Ele faz parte da construção de algo. Mas altar é mais do que isso. É a sua comunhão com Deus. É a sua vontade de adorar a Deus. É a tua vontade de escutar ao Senhor. Altar é o seu relacionamento com Deus. Sabe, ele não tem a ver com religião. Ele é mais do que isso. Ele tem a ver com uma conexão sua com Deus. Altar é de fato, é a presença de Deus na sua vida. Israel tinha perdido isso. Israel teve um governante, teve vários governantes maus, mas Acabe foi terrível. E quando chegou o momento de Israel, Deus levantou Elias para começar um processo de restauração. E eu quero começar dizendo o seguinte: tudo começa com uma decisão. Diga, tudo começa com uma decisão. Elias, ele chama o povo a uma decisão. Ele fala assim: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondia. E aqui começa a primeira chave. A restauração da nossa vida começa por uma decisão nossa. De ninguém mais. Não é do seu pastor. Não é do seu governante. Acabe continuava sendo rei. E eu abro um parênteses. O povo chegou ao que chegou, a fome, a miséria naquela época, a incredulidade, a destruição do seu relacionamento com Deus, porque havia um governante mau. E vocês prestem atenção no que virá no Brasil no próximo ano. Porque a nossa terra tem que ser sarada. Amém ou não amém? E ali o povo precisava tomar uma decisão. Só você pode decidir a restauração. Ninguém pode decidir por você. Sabe, quando você não decide, muitas vezes você vai experimentar o que te fere, para você enxergar o que te cura. O povo de Israel, na hora que ele foi confrontado, o que ele fez? Ele ficou calado. Você sabe por quê? Porque ele não tomou as decisões. E ele teve que experimentar, pastor Rafael, a fome, as dores, a falta, para que eles enxergassem a cura. Israel precisou passar por tudo isso para perceber que estava errado. Então Elias convoca todo o povo de Israel para encontrá-lo no Monte Carmelo. Queridos, aqui tem outra chave poderosa. Outra chave poderosa. Monte Carmelo. Elias chamou o povo para o Monte Carmelo. Ele falou: Acabe, chama todo mundo para o Monte Carmelo. Ele convocou todo o povo, todos os profetas, toda aquela cambada todinha para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo quer dizer o que, gente? Lugar de frutificação de Deus, vinha de Deus, o lugar que Deus está. Irmão, cuidado onde você vai guerrear. Você precisa guerrear onde Deus está. Para onde que você está levando as suas guerras? Para onde? Dentro da igreja é o lugar que você mais encontra armas e proteção. O diabo, ele quer te levar para o campo dele. O diabo quer te levar para a arena dele. O diabo quer te levar para cartomante quando seu casamento está em risco. O diabo quer te levar para agiotagem quando você está sem dinheiro.
O diabo quer te levar para o mundo para você resolver seus problemas. O diabo quer colocar adultério na sua vida para curar a sua carência. O diabo está te levando para a arena dele. Você tem que guerrear no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é a igreja. O Monte Carmelo é a presença de Deus. O Monte Carmelo é onde tem arma, onde tem proteção, onde tem palavra profética. Elias escolheu o local da batalha. Pastor Ian, Elias foi esperto. Elias não deixou aqueles profetinhas do mal escolher o lugar da guerra, não. Ele falou, é Monte Carmelo. Porque nós não temos como fugir das batalhas. As batalhas existem, elas são reais. Mas é aqui, ó, nesse altar que você vence as suas batalhas. É aqui, é nessas atmosferas, é debaixo de uma cobertura. Esses dias, eu falei para uma grande autoridade desse país, filho da maior autoridade desse país, que vive perseguindo apóstolo, vive sendo perseguido. E eu virei para ele e falei assim: tem guerra que você batalha nos tribunais, no STF, na mídia, na imprensa. Mas tem guerra que é só na presença de Deus é que você sai dela. É só com arma espiritual. Porque tem guerra que é espiritual. Sabe, Elias, ele era muito conectado com Deus. Sabe, na igreja nós sabemos quem é autoridade. É na igreja que se encontra a resposta. É na igreja que seus caminhos são desimpedidos. Sabe, o profeta Elias, ele escolheu o Monte Carmelo porque ele sabia que lá seria o local da vitória. Queridos, quantas guerras você passou? Eu te falo uma coisa: todas as minhas guerras eu travei aqui dentro. Eu não saí dessa cobertura. Eu podia até não ter, sabe, muitas pessoas assim do meu lado naquele momento, mas eu estava aqui, porque eu sabia que era essa atmosfera. É aqui que tem proteção, é aqui que tem vitória, aqui que tem restauração, é aqui que tem restituição. Em seguida Elias, aí ele está naquele processo de restauração do altar. Aí ele chama as pessoas para perto e começa a restaurar o altar caído. Restaurar, queridos, é consertar algo que foi mal utilizado, pastor Marcelo. Sabe, eu quero falar uma coisa para vocês. O coração do povo tinha sido mal utilizado. O altar estava caído. Deixa eu falar uma grande verdade para você. O nosso coração, ele não fica vazio, não. Quando nós nos convertemos, pastor Ribamar, o Espírito Santo entra. E lá nós nos tornamos um altar de Deus, apóstolo. Só que quando nós nos afastamos, quando nós deixamos ser o altar de Deus, quando Deus não está mais no nosso coração, se estabelece um outro altar no nosso coração. Um outro altar é estabelecido. Sabe, há um outro altar que não é mais de Deus. Seu coração não fica vazio. Os israelitas tinham permitido outros deuses ocuparem o coração deles, o altar deles. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não permitimos o nosso eu
estar entronizados? Quantos de nós não permitimos demônios guiarem as nossas vidas? Não, pastor, eu não. Você não? As pessoas precisavam enxergar o que estava acontecendo. Havia ali um processo de resgate. E eu quero te falar uma coisa. Elias chegou e chamou o pessoal, ó, vem aqui para perto. Vem aqui para perto, ó. Estou pegando pedra, estou fazendo valeta, vou colocar água, vou colocar aqui o cordeiro. Vem aqui ver a restauração. Vem trazer à memória aquilo que te dá esperança. Volta a fazer aquilo que você fazia. Volta a ter contato com as coisas espirituais. Volta a orar. Volta a ler a Bíblia. Volta a servir. Volta. Eles precisavam ser resgatados. A restauração, quando eu falei para vocês, nós vamos entrar na rota da restituição. É porque o processo de restauração está começando. Volta a ver, volta a sentir o que está reinando no seu coração. É mágoa, é sofrimento, é soberba. O que é? É o mundo. É o mundo. Sabe, volta. As pessoas precisavam enxergar aquele momento, aquele processo. E a restauração do altar, gente, ela restitui algumas coisas à nossa vida. A primeira coisa dela é a nossa comunicação com Deus. Gente, o povo estava na maior miséria em Israel. Não tinha animal que valesse alguma coisa. Não tinha bens que valesse alguma coisa. Era fome. Era muita fome que se tinha ali. Sabe por quê? Eles não tinham mais relacionamento com Deus. Eles não acessavam mais a Deus. Eles não tinham como clamar a Deus, pedir alguma coisa. Porque eles não falavam mais com Deus. E aí eles não recebiam mais nada de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus fala sobre o altar que há em nossas vidas. A partir do momento que eles tiraram o altar de dentro deles, eles não tinham mais como que receber de Deus. Sabe, a oração deles estava impedida. Eles não tinham comunhão, não tinha nada. Não adiantava Elias chegar, juntar todos os profetas e começar a clamar que Deus derramasse fogo, porque Deus não derrama fogo em altar destruído. Deus não ia responder aquele clamor, por mais que fosse Elias, o profeta. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Sabe, Deus respondeu porque Ele restaurou e foi. Ele restaurou a comunhão. Sabe, talvez essa noite você esteja assim sedento por uma resposta. Talvez você fale assim, pastor, há quanto tempo eu espero uma resposta? Eu estou esperando alguma coisa Deus falar comigo. Mas até o final dessa mensagem, você vai entender a resposta de Deus para a sua vida, amém? Segunda restituição, Deus restitui a sua conquista. O altar restaurado, você deixa de viver do seu esforço e passa a viver da sua fidelidade. Elias fez o que ele deveria, restaurou o altar e orou, só isso. Só que quem tem altar restaurado, consegue entregar aquilo que lhe custa, tendo a certeza que Deus cuidará de você. Só quando você tem um altar restaurado, você consegue fazer o que nós fizemos aqui. Entregar dízimo e oferta. Você sabe por quê? Porque você tem a convicção que Deus cuida melhor de você e do seu futuro do que você mesmo cuida de você. Quando o altar é restaurado, você com os seus atos proféticos, com a sua obediência, você impede Satanás, o devorador, de entrar na sua vida. Porque só quem tem altar restaurado entende o poder disso aqui. Só quem tem um altar restaurado.
Sabe, eu tenho vivido um tempo que eu vou falar numa palavra de oferta, também não vou falar agora. Deixa para outra, como diz o pastor Júnior, outra pregação. Mas de muita restauração de Deus, muita restituição. Então, só quando você entende, você tem um altar restaurado, você sabe, não é mais só o seu trabalho, não é mais só a sua força física, não é só seu esforço pessoal apenas, mas a sua fidelidade começa a abrir portas, tantas portas, que na sua história você nunca pensou em passar por uma daquelas. Aplauda Jesus. Depois, o altar restaurado restitui a sua família. O altar restaurado começa no individual, mas alcança o coletivo. Você sabe por que você tem familiar perdido? Você sabe por que você ainda tem um monte de gente aí perdida na sua família? Porque você precisa restaurar o altar. Olha o que diz aqui. Após Elias terminar a restauração do altar, Deus respondeu com fogo e recebeu aquela oferta e transformou os corações e restituiu a chuva. Quando o povo viu isso, todos, quem, gente? Se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem se prostrou, gente? Vamos lá, quem? A sua restauração vai alcançar toda a sua família, toda a sua geração. Todos vão ser alcançados pelo seu ato, pela sua entrega, pela sua consciência, pela sua conscientização. Sabe, tem horas que você tem que parar de pensar só em você. Foi um ato de Elias que fez como que toda uma nação entendesse que eles tinham que se prostrar, que eles tinham que rejeitar Baal, que eles tinham que andar pelo caminho da salvação. Tem horas que você tem que parar de pensar só em você. Você tem que parar de ficar pensando só nas suas conquistas. Eu quero vencer no mundo. Mas você não quer vencer o mundo? Você quer vencer no mundo ou você quer vencer o mundo? Você quer vencer para você ou você quer vencer o mundo? É diferente. Vencer no mundo, se tornar o cara, a mulher, isso e aquilo, ou vencer o mundo, as obras das trevas, a malignidade, resgatar sua família. A restauração do altar não é algo que você pode dizer: eu não quero. Nós não temos essa opção. Existem pessoas que dependem de nós. Qual é o futuro do meu filho? Qual é? Para onde vão as minhas discípulas? Para onde vão os meus familiares? Para onde vai a geração que me olha se eu não entender da restauração do altar? Se eu não buscar isso todos os dias? Se meu coração não for um altar de pedras vivas? E eu quero dizer uma coisa: é pedra viva, porque você pode dizer sim ou não. Você entendeu aí? Recebeu? Quarto e último item. Puxa, gente, foi fraca, hein? Quarto e último, restituição. Beleza, melhorou. O altar restaurado é um lugar de entrega que te leva ao seu destino. Olha o que aconteceu aqui. Abraão e Sara amavam muito Isaac, mas confiaram em Deus quando ele lhes pediu. Presta atenção numa coisa: Deus não vai tirar de você aquilo que Ele te deu. Só quem tem um altar restaurado entende que a entrega é uma consagração e não um sacrifício. Repita: é uma consagração, não um sacrifício. Abraão, ele subiu com Isaac ao monte para fazer uma entrega. Porém, Deus
Ele não tirou Isaac de Abraão. Ele acrescentou a Abraão o cordeiro. Ele acrescentou o cordeiro para o sacrifício. E depois uma geração para Abraão. Quando você entende que o altar, Abraão ele teve que subir no monte. Ele teve que apresentar Isaac no altar. Ele precisou fazer isso, mas não como um sacrifício, mas como uma consagração. E na mesma hora, Deus respondeu, entregando o cordeiro para o sacrifício e não retirando Isaac da vida de Abraão.